Justiça Eleitoral na TV segue em férias e você confere a nossa terceira retrospectiva com os melhores momentos de 2015. No programa de hoje, os eventos preparados pela Justiça Eleitoral para a população, entre eles os 70 anos da Justiça Eleitoral e o lançamento do projeto Rota Eleitoral. Confira aí. O Rio Grande do Norte foi sede do 36º ENCOGE, o encontro dos corregedores gerais dos tribunais eleitorais de todo o Brasil. O primeiro dia do evento foi marcado pela reunião dos assessores. No segundo dia, foi a vez dos corregedores gerais debaterem sobre os avanços e os desafios da Justiça Eleitoral no Brasil. Na abertura oficial do evento, as presenças do presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, e do governador do estado, Robinson Faria, além de representantes de diversas instituições. A anfitriã, corregedora regional eleitoral, a desembargadora Zeneide Bezerra, saudou os presentes e citou alguns avanços da Justiça Eleitoral em solo potiguar. É um momento único que o TRE do Rio Grande do Norte alcança. E desde o ano passado, quando a gente foi eleita vice-presidente e corregedora regional eleitoral, e também para o Colégio de Corregedores, que quiseram fazer de Natal, e nós estamos assim muito felizes, porque a gente esperava assim no máximo 70 inscritos, nós já temos quase 100 inscritos. Isso é muito bom porque vê a possibilidade de a gente se reunir, de trocar ideias, de ver os feedbacks e tudo aquilo que a gente pode somar para que a gente possa realmente fazer com que a Justiça Eleitoral alcance o eleitor de maneira total. O encontro, que acontece 2 vezes ao ano, é um momento de troca de experiências e de aprendizado coletivo. A ideia central é levar ao eleitor uma prestação de serviços cada vez melhor. Um dos principais temas a ser abordado é a questão da biometria, né? São experiências que cada estado tem na realização da biometria, a colocação das dificuldades, e dessa discussão sairá uma carta com proposições a serem feitas ao Tribunal Superior Eleitoral para unificar procedimentos ou difundir em todas as corregedorias regionais aquela prática que é bem sucedida num ou no outro estado. A Justiça Eleitoral ela é reconhecida pela população como uma justiça célere, segura e eficaz, e esse é o nosso objetivo, torná-la cada vez melhor e mais próxima da população. A biometria foi um dos principais temas da 36ª edição. Exemplos de sucesso e desafios a vencer foram tratados pelos corregedores. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, o próximo passo é a integração das informações da Justiça Eleitoral com os sistemas de identificação do país. Já em 2014, votaram 23 milhões de brasileiros com a identificação biométrica. O nosso projeto é, para as eleições de 2016, estarmos com mais de 50 milhões de cadastros através da biometria. Este é um desafio bastante grande. Estamos fazendo convênios com prefeituras, com órgãos públicos para auxiliar na biometria. Um outro projeto importante que temos é a transformação de toda essa identificação biométrica no registro civil do brasileiro. Aproveitando todo esse investimento que o Estado está fazendo no eleitor, identificando-o, transformar então a identificação eleitoral no registro de identificação unificado de todos os brasileiros. É um projeto de lei que foi encaminhado pela Justiça Eleitoral conjuntamente com a presidente Dilma Rousseff e que está hoje na Câmara dos Deputados. Nós, por exemplo, já alcançamos 78% da biometria feita
Estamos aí incrementando outras que já vão começar ou já estão começando. E aí o que falta é realmente que a gente vá tendo possibilidade através de recursos também, de implementar no estado todo. Mas falta pouco, pelo que vocês veem, pelo percentual que a gente apresenta. Nós, inclusive, estamos aí vendo a possibilidade de uma parceria com os prefeitos, com as instituições, porque na hora que você faz uma biometria e você publica essa biometria, é óbvio que eu tenho que ter servidores, né, treinados, capacitados para que atenda a população que chega. Eu acho que vocês se lembram no ano passado que nós fizemos e que nós recebemos inúmeros elogios, porque você fazia o seu agendamento pela internet e você chegava ali e era atendido imediatamente. Então, tudo isso precisa que a gente tenha, primeiro, o recurso de informática e, segundo, o recurso humano. Então, é isso que, inclusive, dia 25, nós já estamos aí andando pelo estado todo, buscando essas parcerias imprescindíveis para que a gente avance na biometria, que já está bastante avançada no nosso estado. A Justiça Eleitoral comemorou 70 anos ininterruptos de atividades no Brasil. Em Natal, uma sessão solene reuniu o Pleno, servidores ativos e inativos, além de diversas autoridades. Confira. Nos corredores do tribunal, diversas urnas antigas trouxeram de volta uma parte da história e ilustraram a evolução do processo eleitoral no Brasil. Quem fala com saudades sobre uma parte dessa história é seu Tarcísio. Por décadas, esse foi o dia a dia dele. Durante os 20 anos que aqui eu estive, eu passei por várias sessões. Inicialmente, eu estive na sessão de patrimônio com os colegas, iniciando a instalação desta sessão em 1994. Depois eu passei ao gabinete de administração, trabalhei 9 anos no gabinete e posteriormente em 2006 eu fui para a seção de registros funcionários, onde eu concluí meu tempo de trabalho ao completar o período de ser obrigado a sair aposentado com os 70 anos. Sempre foi muita satisfação trabalhar, um ambiente muito bom, muito agradável, com um coleguismo reinando entre todos. E hoje nós estamos rodeados de muitos jovens, porque o quadro está bastante renovado. E esses jovens nos impulsionam cada vez mais a trabalhar com mais afinco, com mais prazer. A mesma satisfação com o trabalho é demonstrada pela coordenadora de Educação e Desenvolvimento do TRE, Liranita Ribeiro. O TRE é uma casa que ela é muito abrangente. A gente tem possibilidades várias aqui dentro. E a gente tem uma satisfação imensa, é o retorno do trabalho para a sociedade. Então, isso nos orgulha muito de fazer parte dessa casa. É como as pessoas lá fora, a sociedade vê a justiça eleitoral. É muito gratificante trabalhar na gestão de pessoas e com capacitação de servidores. E nossa área também abrange a parte de progressão de servidores, lotação de servidores. Então, nosso foco ele é muito voltado para as pessoas e para a satisfação do servidor que trabalha aqui nessa instituição. A vice-presidente e corregedora do TRE, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, ressalta que a trajetória da democracia no Brasil está intimamente ligada à história da justiça eleitoral brasileira. Ela explica que de tão avançada, nossa justiça eleitoral é exemplo para o mundo. Mais de 90, mais de 100 países vêm ao Brasil ver essa dinâmica, essa modernidade imposta através da urna eletrônica e agora com a biometria em plena ascensão. Então, são fatos que realmente fazem história e eu falo de tantos presidentes e vice-presidentes que construíram essa escola, não só eles, mas todos aqueles que compõem a corte e os nossos servidores, né? Uns que já nem estão mais aqui, mas que fizeram história e que são reconhecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. E agora nós que chegamos recentemente, desembargador Vigílio e eu, né, nesse afã de aumentar essa inovação, essa modernidade, onde a gente enveredou por um caminho social, de mostrar ao tribunal, de abrir o TRE às escolas públicas, às faculdades, às universidades, que é onde é o esteio maior de toda a cidadania
que é chegar perto do eleitor, chegar perto das pessoas, principalmente as mais humildes, e dizer o que somos, o que fazemos e o que esperamos com os feedbacks que vêm de toda essa clientela onde a gente já tem passado durante esse pouco e curto tempo em que estamos na corte. Além dos integrantes da corte, a solenidade que marcou os 70 anos ininterruptos da Justiça Eleitoral brasileira contou com presenças ilustres, como a do governador Robinson Faria, os comandantes das Forças Armadas no estado, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos. O Tribunal de Justiça inicialmente se sente muito feliz em estar presente aqui numa data tão importante para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, principalmente porque a Justiça Eleitoral é majoritária na composição do Tribunal Regional Eleitoral. Em particular, a minha pessoa, já que estive aqui servindo a Justiça Eleitoral durante 4 anos, 2 anos como presidente, 2 anos como vice-presidente, e vejo que a cada gestão a Justiça tem evoluído, tem se solidificado, tem dado mais consistência, não apenas à administração das eleições, mas também às suas decisões jurisdicionais. Fico feliz, por fim, pelo fato de ter 2 colegas extremamente competentes hoje na direção desta Justiça especializada, que são o doutor Vigílio Macedo e a doutora Zeneide Bezerra, que estão fazendo um belíssimo trabalho em prol da democracia no Rio Grande do Norte. No evento foram lançados um selo e um carimbo comemorativos à data. A criação foi do Ministério das Comunicações e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Durante 2 meses, mais de 8.000 selos serão anexados às correspondências em todo o país. Ao final, uma placa comemorativa aos 70 anos de atividades do TRE foi descerrada. O presidente do tribunal, desembargador Vigílio Macedo Júnior, falou da expectativa para o futuro. O avanço primeiro é ratificar essa legitimidade, a competência dos profissionais, dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral e como dos tribunais regionais de todo o país, mas sobretudo o processo do voto eletrônico. Isso é muito importante. A consolidação do voto eletrônico vai realmente fechar o ciclo, me parece, da verdadeira importância da Justiça Eleitoral. Pela primeira vez, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte realizou parceria com o projeto Ação Global, organizado pelo SESI. Foram oferecidos diversos serviços aos eleitores. Confira. O ritmo de trabalho intenso durante a semana tornou difícil para Keliane encontrar tempo para fazer a segunda via do título de eleitor. Problema que ela conseguiu resolver no final de semana, durante o mutirão de serviços oferecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em parceria com o projeto Ação Global. Eu gostei muito dessa iniciativa, desse projeto Ação Global, porque com o TRE aqui fica bem mais fácil para a gente. A gente não precisa estar se deslocando para outros lugares, enfrentando filas maiores e outras dificuldades. Para mim foi melhor. Cerca de 150 pessoas passaram pelo estande do TRE, a maioria jovens como Stefane Gonçalves, em busca do alistamento eleitoral. Eu achei mais fácil, é mais rápido e é mais perto de casa do que sair de Felipe Camarão para ir para a cidade fazer um título. O atendimento ao público foi prestado pela equipe da 4ª Zona Eleitoral, que disponibilizou para a população, entre outros serviços, a emissão de títulos eleitorais e de termos de quitação e a transferência de domicílio eleitoral e de local de votação. Nós estamos atendendo com 4 kits biométricos, trouxemos 9 servidores da Zona Eleitoral para fazer esse trabalho e contamos também com 5 técnicos do TRE que vieram dar o suporte na área de tecnologia. O Ação Global existe há mais de 2 décadas. A iniciativa do Serviço Social da Indústria, o SESI, reúne mais de 50 instituições parceiras. Esta foi a primeira edição que contou com a participação do Tribunal Eleitoral do Estado no mutirão de serviços. Eu acho que é mais um serviço que agrega e o TRE estreando nessa ação global, a gente espera que os próximos anos ele também participe, dando a sua contribuição ao eleitor. O TRE vem para essa ação, né, fazendo títulos e todas as informações necessárias para que o eleitor saia daqui
consciente e sabendo de todas as coisas que ele quer saber. Então tem um stand aí do TRE já para orientar, para informar, para tirar título. E isso é um grande momento para o TRE agora. Quando a gente também, depois que a gente assumiu, a gente abriu também as portas do TRE para a comunidade, para a população. E principalmente quem é mais beneficiado são aquelas pessoas mais humildes. A primeira sessão no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, realizada após a posse da desembargadora Zeneide Bezerra como presidente deste tribunal, foi marcada por uma homenagem às Forças Armadas pela Semana da Pátria. Confira os melhores momentos dessa solenidade. A sessão solene homenageou os comandantes das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A presidente do TRE do Rio Grande do Norte, desembargadora Zeneide Bezerra, parabenizou os integrantes das Forças Armadas e falou do trabalho muito bem desempenhado na manutenção da democracia. Para a presidente, as atividades dessas instituições fazem parte de um mesmo universo que inclui o Poder Judiciário, em especial a Justiça Eleitoral, e que visa garantir o cumprimento de direitos e deveres aos cidadãos brasileiros. Nada melhor do que comemorar a Semana da Pátria, iniciando com as homenagens às nossas Forças Armadas e mais a Polícia e mais o Corpo de Bombeiros. Então eu acho que é um momento ímpar, nunca aconteceu isso. E é uma confraternização, é um estreitamento de laços àquelas pessoas que realmente nos ajudam nas nossas eleições. É um reconhecimento que não pode deixar de haver, né? As Forças Armadas auxiliam eventualmente nas eleições, contribuem para a prestação de serviço eleitoral e neste momento no qual se lembra da pátria, se pensa na pátria, é um instante propício tanto para nossas homenagens quanto para essa aproximação que é sempre salutar entre as instituições. O juiz Gustavo Smith, que falou em nome do Pleno, ressaltou o papel fundamental das instituições homenageadas na manutenção do civismo e da democracia no Brasil. Após os discursos, os homenageados foram agraciados com diplomas de honra ao mérito. É um reconhecimento pelo trabalho que nós estamos fazendo, não só eu, os outros dois comandantes, mas as Forças Armadas de um modo geral, né? Isso é extremamente relevante, porque nós costumamos, infelizmente o brasileiro, ele não tem assim, um poder de civismo muito grande. O civismo normalmente é em jogos da seleção brasileira, em campeonatos mundiais, etc, etc. E nós temos que ter esse civismo diariamente, quer seja na ética, na moral, na urbanidade, né? Então é fundamental. E essa iniciativa do TRE aqui do Rio Grande do Norte realmente nos enobrece muito e nos envaidece muito. A sessão foi encerrada com a apresentação dos estudantes participantes da Associação para o Desenvolvimento de Iniciativas de Cidadania do Rio Grande do Norte. A gente tem como um foco também principal levar temáticas, né, para a comunidade, fazer esse link da instituição com a comunidade. Nós fazemos cortejo, né, também dentro da comunidade, com banda de música, né, para também comemorar a pátria e essa semana cívica, né, que se inicia. Que tipo de resultado vocês esperam com essas ações junto às crianças? A gente espera um resultado nessas pequenas coisas mesmo, né? Digamos assim, que isso seja de um presente e de um futuro, né, para eles, e que isso esteja mesmo intrínseco dentro de algo que eles consigam levar como reinvenção de si, né? Então, independente de estarem em uma área de periferia, né? Então a gente tenta deslocar esse sujeito disso, né? Tenta dar realmente, lançar esse sonho, né? Lançar sonhos para eles. E quanto tempo faz que você está na ADIC? 6 anos. E o que você faz lá? Muitas coisas. Eu jogo futsal, faço informática, eu faço com o professor Marcelo, artes, faço dança, vou para informática, né? E por que é bom fazer parte da ADIC? Porque em vez de estar na rua, a gente está na ADIC.
continuidade ao programa de palestras realizadas com estudantes dos ensinos fundamental, médio e universitário, a Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte realizou mais um painel eleitoral. Dessa vez, o público foi formado por acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau. Confira. Sala lotada para ouvir as informações trazidas pela Justiça Eleitoral. O foco desta edição foi o combate à corrupção e a segurança do voto eletrônico. O coordenador de sistemas do Tribunal Regional Eleitoral, Osmar Fernandes, explicou que a intenção é desmistificar boatos e reforçar as informações que demonstram a segurança dos sistemas eleitorais brasileiros. O processo eletrônico de votação do brasileiro, ele é o processo mais moderno do mundo, mas também é o processo mais criticado, mais combatido. Há muita falta de informação entre os jovens, entre a sociedade sobre o processo. Então o TSE ele encabeça uma campanha agora de esclarecimento aos formadores de opinião sobre os mecanismos de segurança, sobre as formas de prevenção à fraude. E é importante a gente massificar isso para que a gente, como brasileiro, também saiba separar aqueles boatos que são tão comuns na época da eleição do que de fato é verdadeiro. Então a gente nessa palestra aborda os principais mecanismos de segurança, são mecanismos já consolidados, cristalizados no processo eleitoral, mas que muitos não conhecem. E esse é um momento também para tirar dúvidas a esse respeito? Isso, aí nós vamos também abrir espaço para dúvidas, fazer debates sobre situações, casos que foram perpetrados na mídia, principalmente pós-eleição, você vai no Facebook, você vai nas redes sociais, há uma proliferação muito grande de boatos e ali há muitas inverdades. Você consegue mostrar que uma boa parte desses boatos ele não procede simplesmente conhecendo os mecanismos de segurança do processo. Ao abrir o evento, a presidente do TRE, desembargadora Zeneide Bezerra, falou aos acadêmicos da Faculdade Maurício de Nassau sobre a importância do voto consciente. Nós escolhemos uma camada da sociedade que é a mais importante, que é a educacional. E desde que nós entramos no tribunal o ano passado, que a gente está dentro das escolas públicas do Estado, né? Também as universidades, e hoje, graças a Deus, estamos aqui na Maurício de Nassau, já pensando no simpósio, né? Que vai ser feito ainda este ano, e aqui nós vamos trazer assim, coisas básicas do Tribunal Regional Eleitoral, fazendo uma aproximação, dizendo de nossos serviços. E aí a gente traz, e principalmente enfocando isso que vocês estão vendo aqui, né, a continuidade dos 70 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral e nessa reinstalação a conscientização do voto. Porque o que temos levado para o eleitor é que nós somos sim responsáveis por aquele que a gente elege. Então eu tenho que saber se aquela pessoa tem realmente compromisso com o correto, o certo, e principalmente se aquela pessoa que eu estou mandando para as câmaras, ou para o executivo, ou para uma casa legislativa, ela é ética, porque é o que falta muito hoje em dia no país, é a ética profissional, e a gente, assim, divulgando isso, a gente acredita que a gente possa mudar um pouco esse contexto onde a gente vive, que não é tão agradável, mas a gente vai entrar, vai estar dentro e vai continuar fazendo isso, né? Aproximando o tribunal das pessoas, desmistificando o tribunal, não é? Junto às pessoas que naturalmente vão nos ouvir. Ao todo, 100 vagas foram disponibilizadas pela universidade para a participação no painel eleitoral dos acadêmicos do curso de Direito de todos os períodos. Para o diretor da instituição, a oportunidade de esclarecimento para os alunos foi bastante positiva. Além de ser o exercício da cidadania sendo visto de forma legal, é uma forma também de esclarecer e motivar o aluno da importância da disciplina e do direito eleitoral no nosso país. O senhor acredita que ainda falta um pouco mais de conscientização a respeito desse assunto, inclusive entre os próprios acadêmicos, os próprios estudantes? Falta conscientização, dúvidas que muitas vezes não são sanadas e que esse momento é um momento ímpar que faz com que o aluno tenha convivência e retire suas dúvidas, muitas vezes em sala de aula.
Nesse sentido, então, a iniciativa da Justiça Eleitoral de tentar essa aproximação com esses setores da comunidade é bastante positiva. Positivista demais, porque até faz com que a Justiça venha até o seio dos alunos e da população, muitas vezes, para esclarecer e fazer o exercício da cidadania plena. O trabalho de recadastramento biométrico da Justiça Eleitoral voltou a ser realizado no Rio Grande do Norte. Na primeira etapa, que vai até o dia 10 de outubro, 5 municípios receberam equipamentos e servidores para a realização do trabalho. Aqui em Ceará-Mirim, o recadastramento está acontecendo na Estação das Artes. Confira. A continuidade da revisão biométrica no Estado está entre as prioridades da gestão da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. O trabalho iniciado em gestões anteriores colocou o Estado potiguar na 3ª posição nacional, com cerca de 53% do eleitorado já revisado. Nós estamos contratando pessoal, porque a nossa estrutura é pequena, de servidores. Nós estamos instalando os kits em cada município para ter um melhor conforto para o eleitor comparecer e fazer essa revisão. E essa etapa termina dia 10 de outubro e na sequência nós vamos instalar em mais 5 municípios ainda esse ano. Nesta etapa, que vai até 10 de outubro, os 5 municípios que estão passando pelo recadastramento somam aproximadamente 74 mil eleitores. Em Ceará-Mirim, o comparecimento tem sido acima das expectativas, segundo o chefe do cartório que atende Ceará-Mirim, Pureza e Elmo Marinho. O comparecimento está até além das nossas expectativas. Para o início, a gente começou e está com uma quantidade boa de comparecimentos e está havendo uma evolução a cada dia no número de eleitores que comparecem ao posto de atendimento. Com isso, vocês acreditam que vão atingir a totalidade dos eleitores, a quase totalidade dos eleitores com esse recadastramento? Acreditamos que sim. Está sendo feita uma ampla divulgação nos meios de comunicação, rádios, na imprensa, carro de som, né? em todo o município de Ceará-Mirim e Pureza também. E a população está atendendo esse chamado. Eu acredito que nós vamos atingir a meta estabelecida no tempo ideal. Entre os eleitores, a mesma opinião. O trabalho realizado pelos servidores da Justiça Eleitoral é ágil e corre com tranquilidade. Está bem organizado, o pessoal trabalha bem, está ótimo. Não, tá bom, achei bom. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Você chegou aqui e já foi atendido? Cheguei aqui, entrei logo e fui atendido. Muito bom, sem demoras assim para atender, né? Vai ficar já com o título em dia, né? Se Deus quiser, e vou votar. Apesar da idade, mas eu vou votar. A facilidade do agendamento em algumas zonas eleitorais é um dos fatores que contribuem para a agilidade no atendimento. Tá tranquilo, tem dia que assim tem mais gente, mas tá tranquilo, a gente tá dando bem conta mesmo. As pessoas estão procurando agendar antes de vir? Estão procurando agendar antes de vir e tem um preferencial também, mas normalmente são mais desagendados. Quer dizer, o serviço de agendamento está funcionando bastante? Está funcionando bastante. A gente tem que fazer 1.500 por dia, a gente está conseguindo. A gente está fazendo geralmente 1.200. Daqui para terminar, a gente quer bater a meta por 1.500 por dia. O agendamento que está sendo feito pelo site do TRE, ele oferece um conforto maior para o eleitor, uma comodidade, que ele chega e é atendido num horário já pré-estabelecido para ele, né? Então isso gera um conforto e também uma celeridade no nosso planejamento. Para efetuar o recadastramento biométrico, os eleitores devem comparecer aos postos de atendimento portando título eleitoral, o original e uma cópia de um documento oficial com foto e também de um comprovante de residência. Quem deixar de comparecer vai ter o título eleitoral cancelado. O TSE passou para a gente a meta de 500 mil eleitores, mas a gente está querendo incluir mais municípios em 2016 para poder não só atingir os 500, e sim pelo menos atingir 600 mil, e que com isso a gente vai chegar perto de 70% do nosso eleitorado do Rio Grande do Norte. Se você é eleitor de um dos 5 municípios desta etapa e ainda não fez o recadastramento biométrico, confira os locais e horários de atendimento de cada zona eleitoral.
Em Ceará-Mirim, o recadastramento está sendo feito na Estação Cultural Roberto Pereira Varela, no Largo Santa Genoveva, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde e aos sábados, das 8 às 2 da tarde. Em Pureza, o recadastramento acontece na Câmara Municipal, que fica na Praça 5 de Abril, no centro da cidade. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã até às 2 da tarde. Em Senador Eloy de Souza, o eleitor deve se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, na Avenida Senador José Agripino, número 20, de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã e as 4 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Em Lagoa de Pedras, o recadastramento está sendo realizado no posto de atendimento instalado no Centro Multiuso, que fica na Rua Coronel Francisco Tomás, número 8. O atendimento também é feito de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã e as 4 da tarde, e aos sábados, das 8 até as 2 da tarde. E em Afonso Bezerra, o eleitor deve buscar o Fórum Municipal na Praça da Criança, número 1001, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Como parte das atividades do Setembro Dourado, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte realizou uma campanha de arrecadação direcionada ao GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Natal. Os donativos foram entregues com festa para as crianças e os familiares. E o resultado você confere agora. A ação sociocultural resultou na entrega de 144 pacotes de fraldas descartáveis ao GAC-RN. As fraldas foram doadas por magistrados e servidores durante uma ação de arrecadação realizada em parceria com a campanha Setembro Dourado. A campanha visa conscientizar sobre o câncer infanto-juvenil e despertar a sociedade para a importância do diagnóstico precoce. Todos os servidores se engajaram na campanha de uma forma muito diferente das outras vezes. Eles sensibilizaram muito, porque nós trouxemos para o tribunal uma palestra, doutora Anique Bolgran, né, que é médica, pediatra, oncologista. Então ela trouxe para a gente os sintomas do câncer infanto-juvenil. Além disso, nós tivemos uma palestra de uma mãe que está com uma criança de 6 anos de idade em tratamento de câncer. Ela descobriu que a filha estava com câncer quando a filha tinha 4 anos de idade. E tivemos também uma adolescente de 15 anos de idade que está passando pelo tratamento. Então, a fala dessas pessoas trouxeram sensibilização muito grande para os servidores, né? E nós pedimos naquela oportunidade que esse sentimento ele fosse disseminado para os demais colegas, para que todos se engajassem nessa campanha, porque o GAC estava precisando de nós, né? Essa instituição, ela que faz esse acompanhamento com essas crianças, essas famílias carentes, está precisando de fraldas. Então, era o momento da gente sair das 4 paredes do tribunal e ajudar a instituição. E isso foi muito bacana, porque em menos de uma semana nós conseguimos arrecadar 144 pacotes de fralda. Então isso foi muito positivo, né? A nossa meta era de 100 pacotes de fraldas, ou seja, ultrapassamos em 44%, isso foi fantástico. E isso se deve à sensibilização do servidor, ao engajamento dele. E ele não só contribuiu com fraldas, mas ele contribuiu com um lanche, ele contribuiu com a decoração, entendeu? Então assim, foi muito bacana mesmo. O tribunal está de parabéns, os servidores estão de parabéns com essa ação solidária. No evento de entrega, crianças, familiares e voluntários reunidos comemoraram com um lanche e com a apresentação dos Doutores da Graça. Em discurso emocionado, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, reforçou a importância da realização de ações como essa, que inserem o tribunal verdadeiramente no dia a dia da sociedade. Eu acho que isso é uma prova assim, bastante enfática, desde que a gente chegou lá, que a gente faz isso, abre o tribunal. E nós tivemos uma receptividade muito grande agora dos servidores, né, dos membros da corte, com essas campanhas que são levadas lá para o TRE. E aí é um momento até de reflexão da gente como presidente do TRE e como cidadã comum. Eu acho que a gente, em qualquer momento que a gente esteja fazendo qualquer coisa, a gente não pode olhar só para o umbigo da gente. A gente tem que ver a nossa volta, procurar ver de qualquer modo se a gente pode ajudar o outro, porque o que eu aprendi nessa casa hoje vai ficar para sempre, que é a solidariedade, uma instituição assim séria, uma instituição de pessoas sérias
e que naturalmente fazem com que aquelas crianças e adolescentes tenham uma vida melhor, pessoas pobres, humildes, que não tinham onde buscar uma ajuda e encontra aqui não só paredes, mas um coração bem grande daqueles que fazem o GAC. O câncer é hoje a primeira causa de mortalidade por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 18 anos no Brasil. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que no país surgem a cada ano mais de 10 mil novos casos de câncer registrados nessa faixa etária. 150 deles no Rio Grande do Norte. Em Natal, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer tem hoje 300 crianças oriundas de família de baixa renda cadastradas para atendimento. Entre os serviços oferecidos estão o acolhimento e a hospedagem aos que são de outras cidades, o traslado entre a instituição e os locais de atendimento, 6 refeições ao dia, atendimento nutricional, pedagógico e jurídico e distribuição de cestas básicas e medicamentos. Cada dia essa demanda ela aumenta mais, né, devido ao índice da quantidade de crianças que aparecem com câncer. Mas a gente não atende só crianças com câncer, mas também problemas hematológicos, tipo anemia falciforme, hemofílico, púrpura. A gente cadastra também. Eles já passam muito tempo no hospital, eles choram muito, eles sofrem, eles têm medo de pessoas de branco. Então aqui ninguém usa branco, né? Tem que ser roupas coloridas. Eles têm medo de porta fechada. Então quando chegar aqui vai para a brinquedoteca, brinca, aí chega uma família, faz uma festa, chega a turma do TRE, faz outra festa, traz palhaço. E isso para eles é muito gratificante e para a gente também, claro. Jerusa é uma das centenas de mães que contam com o amparo do GAC para garantir o tratamento da filha. Ela explica que para famílias como a dela, onde o câncer surgiu de repente, o papel apoiador da instituição é fundamental para o sucesso do tratamento. O GAC tem uma importância muito grande, não só na minha vida, como na vida de todas as mães que passam por aqui. É um suporte, né? Um momento difícil que a gente se encontra quando chega, quando descobre o diagnóstico da leucemia, do câncer, né? Que é o caso da Emanuela. E quando eu encontrei o GAC, eu encontrei essa força para continuar seguindo. A gente tem várias assistências aqui, até psicologia, por exemplo, acompanhamento com a alimentação das crianças e demais outras áreas, né? E eu sou muito grata por tudo que eu recebo aqui nessa casa. O fato da Emanuela poder conviver com outras crianças que também têm doenças parecidas, isso ajuda? Você acha que ajuda? Ah, com certeza, ajuda muito. A Emanuela, ela é muito participativa e isso faz bem para ela conviver com outras crianças, né? Existem momentos difíceis, como por exemplo a queda do cabelo, e quando ela vê outras crianças com o mesmo probleminha dela e na mesma situação, isso ajuda muito, com certeza. Para você, poder dividir a tua história com outras mães e com também os profissionais que estão aqui, também te alivia? Ah, com certeza, maravilhoso. Essa troca é muito maravilhosa. Os profissionais são maravilhosos com a gente. Às vezes até a gente fica assim emocionada porque eles fazem mais do que a nossa própria família muitas vezes, né? E as mães a gente se torna amigas e irmãs para sempre. Para quem se interessou e quer saber mais sobre como ajudar, os caminhos são vários, mas começam sempre com uma visita à instituição. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte fica na Rua Floriano Peixoto, número 383, em Petrópolis. O telefone é o 4006-6800. O Justiça Eleitoral na TV veio até Nísia Floresta acompanhar mais uma edição do projeto Eleitor do Futuro da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte. Dessa vez, a atividade aconteceu na Escola Municipal Iaiá Paiva. Confira. Com vídeos e exemplos, o secretário da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte falou sobre a importância do voto e do acompanhamento do trabalho dos parlamentares. Ele explicou a importância de conhecer as propostas de cada candidato antes de decidir o voto. Esse projeto ele acontece em todo o Brasil, então é um projeto do TSE que é disseminado para todas as escolas judiciárias de todo o Brasil, que basicamente leva lições de cidadania e educação política aos jovens eleitores. A gente vem sempre procurando trazer temas mais atuais,
como reforma política, como as eleições municipais que vão acontecer agora em 2016, porque como a gente trabalha com um público muito jovem, para a gente prender a atenção desse público, a gente realmente precisa de informação atual. A diretora administrativa da instituição explica que para participar do projeto Eleitor do Futuro, a escola ingressou no calendário elaborado pela Secretaria de Educação de Nísia Floresta, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral, e afirma que o conteúdo abordado durante o evento será incorporado às disciplinas curriculares de cada classe. Para a gente foi novidade, né? Vir a escola judiciária realmente para a gente, eleitoral, é novidade. E assim, diante do que a gente está vendo no país, isso é muito bom, né? Porque até aguça no nosso aluno o desejo de conhecer mais e melhor sobre o tema. Né? Mesmo quem não vai votar, quem ainda não tem idade para voto, leva para a família. E vai ser proposta da escola que a gente possa trabalhar esse tema com maior profundidade em sala de aula. E até as famílias, com certeza, alguns virão conversar conosco sobre o que aconteceu. Porque o que é passado aqui eles levam para casa. Levam para casa. A escola Yaya Paiva está entre as maiores de Nísia Floresta e oferece educação fundamental a partir do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Quase 300 alunos participaram da palestra organizada pela Justiça Eleitoral. Muitos deles já despertam para a importância do voto no direcionamento do futuro dos municípios, estados e até mesmo do país. A gente pode escolher com quem a gente quer governar o nosso país, né? Porque está uma coisa muito difícil, então a gente pode escolher para melhorar, né? O voto da gente é algo que a gente faz para eleger alguém para cuidar do nosso país, entendeu? É um direito da gente que a gente conquistou em obter ele, entendeu? Então é mais do que justo a gente votar. Você acha que é justo usar o voto para protestar, como muita gente fez, como o exemplo que ele deu? Não. Porque se como a gente conquistou o voto, a gente tem que procurar outro direito de expressar o que a gente está achando, entendeu? Não com o voto, porque o voto é uma responsabilidade que cada cidadão tem que ter. Em mais uma iniciativa inédita, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte lançou o projeto Rota Eleitoral. O projeto visa expandir a todas as regiões do estado, de forma integrada, as ações desenvolvidas pela Justiça Eleitoral. O lançamento do Rota Eleitoral para o Polo de Natal contou com a presença de desembargadores, juízes, servidores da Justiça Eleitoral e do Poder Judiciário e representantes dos municípios envolvidos. Na abertura, a apresentação da banda do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal. A presidente do TRE do Rio Grande do Norte, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, falou sobre o surgimento e os objetivos do novo projeto. Ela explicou que a ideia é descentralizar as ações realizadas pela Justiça Eleitoral, levando as informações até polos pré-estabelecidos. Nós levamos o tribunal para os polos, nesse sentido de aproximar. Sempre tem esse verbo assim que nos segue diretamente, de aproximar. E de mostrar, de fazer com que as pessoas vejam o que o tribunal faz, independentemente somente dos que fazem o TRE. A nossa visão é ampla, é coletiva, é plural. Então a gente tem sim que levar, um dia a gente encontra duas pessoas, essas duas pessoas terão conhecimento das nossas atitudes, das nossas ações. A gente assim deu uma amplitude bastante grande para que nós saiamos daqui já com todas essas informações e sabendo principalmente que a preocupação nossa é exatamente levar o tribunal mais longe dos rincões do nosso estado. Ao todo foram definidos 5 polos no mapa eleitoral: Natal, Pau dos Ferros, Santo Antônio, Caicó e Mossoró. Cada um dos polos deve receber o projeto em datas pré-definidas. O polo Natal, primeiro a receber o projeto Rota Eleitoral, abrange, além da capital, os seguintes municípios: Macaíba, Bom Jesus, Senador Eloy de Souza, Ceará Mirim e Elmo Marinho, Pureza, São José do Mipibu, Vera Cruz, João Câmara, Bento Fernandes, Jandaíra, Jardim de Angicos, Touros, São Miguel de Gostoso, Lages, Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta, Santana dos Matos, Bodó, Monte Alegre, Brejinho, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, Taipu, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São Bento do Norte, Caiçara do Norte,
Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, Extremós, Maxaranguape, Rio do Fogo e Nísia Floresta. Por que é feito por polos? Exatamente para aproximar a justiça eleitoral da zona eleitoral, né? Assim, porque a gente podia muito bem ter feito um encontro só, mas a gestão ela quer aproximar. Esse evento ele vai se repetir a cada polo. Isso, vai se repetir, a gente vai inclusive contar com parcerias das prefeituras, porque, por exemplo, a questão da acessibilidade, da adequação dos locais de votação, nós vamos fazer parcerias com os gestores, inclusive os gestores municipais, prefeitos e secretários de educação, estão convidados, foram convidados para esse evento, e assim a gente também conta com a participação deles, por quê? Porque um dos focos da eleição 2016 é essa acessibilidade, é melhorar o acesso a todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao local de votação. A questão da sustentabilidade, a questão da informação de todas os pontos importantes da justiça eleitoral, a mini reforma eleitoral, que é a Lei 13.165, que agora é de 29 de setembro. Todas essas formas de integração de conhecimento, né, visam a que todos os atores da justiça eleitoral estejam prontos para o pleito que se inicia. A proposta é reuniões tanto aqui em Natal como no interior do estado, em polos, e aí nós vamos tratar de questões como segurança da urna, até porque ano que vem a gente já tem as eleições municipais, a questão do voto consciente por meio da nossa Escola Judiciária Eleitoral. Além disso, vamos tratar de acessibilidade. A gente tem também o TRE em movimento, que já funciona desde o ano passado, que é a utilização dos banners com informações para os eleitores nos ônibus de linha. O nosso trabalho foi feito já de levantamento, visitação a cada um desses locais, identificação das necessidades. Isso gerou um relatório e vão ser entregues ao governo e às prefeituras. O evento foi marcado por breves apresentações relacionadas aos projetos envolvidos no Rota Eleitoral. O servidor da 69ª Zona Eleitoral trouxe uma atividade motivacional. Fátima Regis, presidente da Comissão de Acessibilidade, falou sobre as parcerias necessárias para garantir aos eleitores com mobilidade reduzida ou necessidades especiais o direito ao exercício do voto. O presidente da Comissão Socioambiental, Alessio Cavalcante, citou ações que buscam economia de recursos e proteção ao meio ambiente. A assessora de comunicação, Francineide Damasceno, mostrou o projeto TRE em Movimento, um informativo que leva aos usuários do transporte público de Natal informações sobre os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral. As atividades que estimulam o voto consciente foram apresentadas pelo secretário da Escola Judiciária Eleitoral, Solon de Almeida, e a segurança das urnas eletrônicas foi o tema da apresentação do coordenador de infraestrutura do Tribunal, Carlos Magno Câmara. O evento foi encerrado com a palestra do desembargador federal Francisco Barros Dias. O desembargador apresentou os principais pontos da mini-reforma eleitoral aprovada este ano. Por exemplo, a forma de julgamento quando se trata de cassação. Os tribunais já têm que cuidar disso, que agora não pode mais haver um julgamento de cassação de mandato, de perda de mandato, sem que o tribunal esteja na sua composição plena, composta para o próprio julgamento do processo em si. E se não tiver, algum juiz não puder ou for impedido, tem que haver convocação de outro. Quer dizer, são coisas muito importantes para o funcionamento da própria máquina e que ninguém nunca ouviu falar que aconteceu essa mudança na reforma. E isso eu acho que é preciso dar para poder, internamente, a gente poder também trabalhar. E esse foi o Justiça Eleitoral na TV de hoje. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá!